E aí, galera, chegamos aqui no final da disciplina. Estamos encerrando aqui, não esqueçam dos prazos, né? Tá bem perto aí de... A disciplina está acabando, então, obviamente, as atividades também estão bem perto do final, né? Então, não esqueçam aí de fazer as atividades, tá, pessoal? E deixando claro que o conteúdo da aula de hoje, ele não existe no mapa, tá? Então, a semana passada foi a última semana que teve alguma coisa ali envolvida no mapa, justamente para vocês não terem que deixar para a última hora para fazer o mapa, tá? Pode ser que tenha, eu não sei quais questões caíram nas atividades, tá? Pode ser que tenha alguma questão na atividade 3, por exemplo, que seja do conteúdo de hoje, mas o mapa eu boto a mão no fogo para dizer que não tem nada da aula de hoje, tá? Então, não tem desculpa para deixar para a última semana para fazer o mapa, beleza? Vamos lá então, pessoal. Amostragem de aceitação. A gente ficou falando a aula inteira sobre teoria, né, do controle estatístico, falamos de ferramentas, falamos dos cálculos dos gráficos. Então a gente focou bastante nesse conceito teórico. Mas vamos bater um pouco agora nas normas que regem o controle estatístico do processo aqui no Brasil. Porque, afinal, o controle estatístico do processo tá uma coisa linda. A gente usa ele a nosso favor e tal, só que tem que ter uma forma de controlar isso, de regulamentar. Não é simplesmente a gente chegar ali com as ferramentas, virar e falar, vou fazer isso. Não, a gente tem que ter uma noção de que existe toda uma regulamentação da qualidade relacionada ao controle estatístico, tá? A gente sabe como fazer a análise das amostras, mas como que a gente vai escolher o tamanho delas? A gente só vai chegar ali a bel prazer e escolher um tamanho de amostra e tchau, acabou? Não, não é bem isso. As normas, elas indicam ali o tamanho das amostras que você tem que ter para a sua análise, tá? Isso variando de acordo com o lote. E sabendo do tamanho que a gente tem ali das nossas amostras, quantas unidades a gente vai aceitar que tenham falhas, né, para a gente poder aprovar o lote. Pois bem, a intenção das normativas é justamente ter isso padronizado. A gente vai ter ali uma quantidade fixa para o tamanho da amostra, baseada no tamanho do lote, a gente já vai chegar nessa explicação, e dentro dessa amostra a gente vai ter um limite N ali de falhas aceitáveis, beleza? Agora, por que teve que criar essa regulamentação, pessoal? Na verdade, eu sou a favor de ter tudo regulamentado, para qualquer coisa. Mas, qual que foi o motivo disso? Tinha empresa que estava coletando amostra menor, e estava fazendo o teste ali num lote de 10 mil unidades e ia lá e pegava duas. Aí testava duas, falava, não, tá legal, tchau, acabou. Mas não é bem assim que a banda toca, né, gente? O pessoal pegava essas duas aí pensando no lucro, já que a análise, muitas vezes, ela acaba destruindo, acaba consumindo um item que poderia ser vendido. Mas não é assim que a gente quer que aconteça, né? Então, para não ter essa falta de padrão, para ter uma padronização do tamanho das amostras, o que acontecia? O pessoal acabou criando essa normativa, justamente para que fosse obtida uma segurança necessária, e essa segurança vai para todos os lados. Uma quantidade de testes suficiente para garantir a qualidade daquilo que vai chegar para o consumidor, e, claro, se você realizar todas as análises dentro da normativa e você, se porventura acabar tendo ali algum problema com alguma amostra, alguma unidade que chegar até o cliente, o que vai acontecer? Você até pode tomar ali uma multa ou algo do tipo, mas se você comprovar que os testes foram feitos da maneira mais adequada possível, seguindo o padrão, então essa punição acaba sendo reduzida, porque você tem como provar, eu fiz o teste aqui, foi azar mesmo, tá? Então, se tiver tudo documentado, tudo certinho, seguindo a normativa, a gente acaba tendo ali uma vantagem, né? A gente acaba jogando da maneira que tem que ser jogado. E essas análises, pessoal, sempre vão ser feitas considerando os lotes de produção. O que é um lote? Eu já falei nisso aqui em outra aula, vou falar de novo. Dentro de um lote, a gente tem um conjunto de unidades produzidas numa mesma remessa e registradas sob o mesmo código. Então,
O que significa uma mesma remessa? Significa que o lote vai ter que ser homogêneo, o lote vai ter que ter sido produzido sob as mesmas condições. Qual é a mesma condição? Mesmo maquinário, mesmo operador, mesmo lote de matéria-prima, horário de produção bem similar, né? Porque a gente sabe que a produção é contínua, acaba tomando ali vários minutos, né? Então vai ter ali uma diferença de alguns minutos às vezes, mas vai ser o mesmo lote. Então, todo lote vai ter que ter qualidades, características homogêneas, tá? Todos eles vão ser produzidos de maneira igual. E a coleta, para que a gente possa realizar a análise, chama amostragem. Já falei disso aqui várias vezes também. A amostragem, a gente está coletando ali só uma parte daquilo que foi produzido. Nunca vai coletar 100%. E a amostragem, ela é aceita dentro da estatística, dentro das normativas, quanto a isso aí não tem problema, tá? Contanto que você colete uma amostra grande o suficiente para ficar dentro da lei. E, claro, a amostragem vai ser mais barata e mais rápida do que a inspeção 100%. A inspeção 100%, ela ainda acontece em alguns casos muito específicos. Mas a gente encontrava a produção 100% lá para 1900 e... Eu não lembro agora se era a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial que utilizava a inspeção 100%, tá, pessoal? Para analisar os armamentos. Eu realmente não lembro agora qual das guerras que utilizou isso. Acho que foi até a Segunda. Só que daí passou a Segunda. Aliás, durante a Segunda perceberam que testar todas as armas era muito, né? Tomava muito tempo, muito gasto. Então acabaram utilizando só a amostragem, tá? Então foi a partir daí que a gente começou a ter o desenvolvimento da amostragem aplicada à qualidade. E que nem eu já apontei, as normativas vão indicar qual que vai ser de fato o tamanho da amostra que a gente vai analisar. E a intenção dessas normativas, pessoal, não é dizer o quanto algo está errado. É apenas aceitar ou rejeitar o lote. Só vai ter dois resultados possíveis. Ou aceitou o lote inteiro ou rejeitou o lote inteiro, tá? Não tem ali aquela questão da variável que a gente vai olhar e falar: essa amostra aqui ela tinha que pesar 3 gramas, ela pesou 3,5. Não, ou a gente vai fazer essa análise, é claro, mas dependendo da quantidade de defeitos, a gente vai aceitar ou rejeitar o lote inteiro, ok? A intenção aqui não é avaliar necessariamente a qualidade, é apenas aceitar ou rejeitar o lote, tá? Deixando claro que nem eu comentei, a inspeção 100% ela ainda existe. E ela sim pode fazer a reprovação de algumas unidades de maneira individual. Quais são os tipos de produtos que têm a análise individual a 100%? Quando é produto sob medida, quando são poucas unidades produzidas, quando o custo de uma única falha é tão alto que compensa a gente analisar cada item de cada vez para ter certeza que nenhum deles tem uma falha. Então, existem diversas condições que nos permitem utilizar a inspeção 100%, mas em qualquer indústria que produza em massa, a inspeção 100% ficou abandonada, tá? A gente encontra principalmente a inspeção 100% aqui no caso de produtos sob medida, tá? Eu acho que é o mais comum que nós temos hoje em dia. Agora, falando especificamente da análise por amostragem, pessoal, a gente vai aplicar essa análise em 2 momentos: nos itens que são produzidos e nos itens que são adquiridos. Ou seja, quando a gente produz um item, a gente quer garantir que aquilo que a gente fez está dentro do esperado. Legal, a gente vai analisar aquilo que a gente produziu. Mas a gente também tem que analisar a matéria-prima que a gente recebe, né? Afinal, não adianta a gente receber a matéria-prima e achar que está tudo em ordem. A gente tem que ter ali a nossa própria análise para garantir que aquilo que a gente vai usar para produzir nossos itens, nossos produtos, tem que estar dentro do padrão. Vai que você começa a produzir, daí você percebe que tem algum problema em alguma matéria-prima que você adquiriu. Aí você vai ter perdido tudo que já foi feito, né? Então, tem esse cuidado aí. Você tem que analisar tudo que você produz e também tudo que você adquire na indústria. A gente vai aplicar essa amostragem nos casos de produção em massa, que a gente já veio conversando, né? Em casos de testes destrutivos, na indústria de alimentos, teste destrutivo é muito comum, pessoal. A gente pega ali alguns itens que foram produzidos e analisa eles.
Só que para analisar um produto alimentício, você tem que ingerir ele, tem que analisar a textura, tem que fazer inúmeros testes ali que vão acabar destruindo o item que foi produzido, tá? Então, testes destrutivos, testes que destroem a amostra, também são casos de amostragem. Ou, claro, casos em que a inspeção 100% seria muito lenta ou custosa, tá? E, claro, a amostragem vai ser 100% perfeita? Não. A gente vai encontrar problemas na amostragem. Pode acontecer a gente ter o azar de aprovar um lote de baixa qualidade, porque a gente foi, coletou as amostras ali, e por coincidência dos 20 mil itens que foram produzidos, a gente coletou os 5 que estavam bons. Então, pode acontecer sim da gente aprovar um lote ruim se a gente acabar coletando somente amostras boas. Da mesma forma, pode acontecer da gente recusar um lote de 20 mil itens bons, porque 5 que a gente pegou estavam ruins. Então, sim, a amostragem não é perfeita, só que estatisticamente a chance dela falhar é muito baixa, contanto que você siga as normativas, tá? A normativa é feita, ela foi produzida com base na estatística, indicando que a chance de haver uma falha dentro da normativa, ali dentro dos testes, seguindo o padrão dela, seja muito baixa, tá? Então a tendência é que, se você seguir NBR, vai existir o risco, é claro, o risco é baixo, mas nunca é zero. Mas ainda assim, a chance estatística de você acabar cometendo algum erro na aprovação ou reprovação de um lote é muito baixa. Quais são as normativas que a gente utiliza, pessoal? Para inspeção por atributos, o que é inspeção por atributos, professor? Lembra que eu falei daquela questão de bom ou ruim, aprovado ou reprovado, está com defeito ou não está com defeito? Isso é o atributo, pessoal, para analisar se o item está com defeito ou não. E inspeção por variáveis. Variáveis é aquela questão de analisar uma dimensão. Então, comprimento, altura, peso, temperatura, largura, tudo isso entra como variável. Cada uma dessas duas inspeções tem foco em parâmetros diferentes. A NBR 5426 vai tratar dos atributos. A 5429 vai tratar das variáveis. Só que, pessoal, se você para ler essas NBRs, você acaba percebendo que nem sempre elas são a coisa mais fácil do mundo para entender, tá? Então, felizmente, existe a NBR 5427 também, que nada mais é do que uma normativa que é usada para explicar a 5426. E a 5430, ela explica ali de maneira exemplificando a 5429. Então, é bem legal que essas normativas também possam ser consultadas quando necessário, tá? Porque elas de fato explicam muito bem as outras NBRs. Eu mesmo só consegui entender melhor a 5426 até que é fácil, mas a 5429 eu mesmo só fui entender alguns conceitos dela quando eu li a 5430, tá? Então, deixo aí essa curiosidade para vocês, tá? Se vocês forem acessar as NBRs do controle estatístico da amostragem em algum momento, recomendo que vocês também consultem aqui essas outras normativas, tá? Que nem eu já comentei, qual que é a intenção das normativas? Proteção do consumidor e da empresa. O consumidor vai ter a garantia de que houve realização dos testes e a empresa vai ter a garantia de que a norma foi seguida. E agora, apresentando as normativas, uma de cada vez. Vamos falar primeiro do plano de amostragem por atributos. Esse aqui é tranquilo de entender, tá, pessoal? De uma maneira bem gráfica aqui, eu vou explicar para vocês o caminho para você compreender o plano de amostragem por atributos. Por variáveis é um pouquinho mais complicado. Como que funciona o plano de amostragem por atributos? A gente vai ter 3 tipos de planos e todos eles vão seguir um raciocínio muito similar. A amostragem única, dupla e a múltipla. Como que a gente vai saber quantas unidades a gente vai coletar na nossa amostra? A gente vai utilizar essa tabela aqui como padrão. Olha só. Você vai, primeiramente, consultar o tamanho do lote. Essa primeira informação aqui. Qual que é o tamanho do seu lote? Seu lote tem aqui de 2 a 8 unidades? Seu lote tem de 51 a 90 unidades? Seu lote tem de 1.201 a 3.200 unidades? Vai variar do tamanho do lote, tá? Então, a primeira coisa que você vai checar
é o tamanho do seu lote de produção. E a segunda coisa vai ser o nível de inspeção. Nós temos aqui 7 níveis, que são 4 especiais e 3 gerais. Normalmente, a gente fica aqui nos gerais, tá? Normalmente. Não estou dizendo que é sempre. E o nível mais comum de ser utilizado, né, do nível geral, é o nível 2. Por que o nível 2? Eu já vou explicar para vocês o que é cada um deles. Ó. O que vai significar cada uma das colunas ali. O nível geral 2 é o nível normal. Quando você está realizando uma análise ali de um fornecedor que você sabe que nem é tão bom e nem é tão ruim, né? Ele é um fornecedor normal ali, você vai usar o nível geral 2. Agora, se o seu fornecedor, você perceber que ele tem um histórico muito bom, um histórico recente muito bom, das últimas 10 análises, você não encontrou nenhuma única falha, aí você pode começar a ser um pouco menos rígido e utilizar o nível 1. Tá? Então isso aqui é bem bacana. Quando a gente percebe que o fornecedor, quem está nos dando as amostras para análise, eles estão fazendo ali uma atuação legal, você acaba pegando um pouco mais leve na análise. Você vai aqui para um nível menos rígido. Agora, se você perceber que no histórico recente tem havido muitos problemas, isso aqui é explicado em mais detalhes dentro do material da disciplina, tá? Ali no livro, você acaba usando o nível 3, que é um nível mais rígido do que o nível 2. Então, se o seu fornecedor fizer tudo certo, a gente pega mais leve com ele. Se a gente perceber que está errando muito, a gente começa a pegar mais pesado e acaba usando o nível 3. E os níveis especiais são casos mais específicos. Quando a gente usa testes destrutivos que são mais caros, quando a gente tem uma quantidade de testes possível muito limitada. Então, o que é uma quantidade de testes muito limitada? Eu não estou falando do item que vai ser analisado, estou falando do instrumento de análise. Existem análises químicas que utilizam reagentes que são muito caros, ou então existe um estoque limitado desses reagentes. Então, quando você tem uma quantidade de testes muito limitada a ser realizada, você também pode utilizar o nível especial, tá? Então, pessoal, vai ser muito mais comum você ficar aqui nos níveis gerais, tá? Mas pode acontecer, sim, de você acabar utilizando o nível especial em algum momento. E como que vai funcionar o plano de amostragem única? Isso aqui vai ser muito tranquilo. A gente vai coletar uma quantidade N de unidades. A gente coletou, vamos supor, 10 unidades. O número máximo de itens permitidos com falha, aqui faltou um com falha, tá? Itens defeituosos permitidos. Com defeito. Vou escrever aqui. Com defeito. É C. Vamos supor que esse valor de C seja igual a 4. E o número de itens defeituosos dentro da nossa amostra foi, vamos supor, vai ser aqui igual a D. Se a quantidade de falhas for, por exemplo, 3, que é menor do que 4, ou seja, se o nosso limite era 4 e a gente só encontrou 3, a gente aprova. Agora, e se o nosso limite era 4 e daí a gente encontrou 5 itens defeituosos? Aí a gente reprova o lote. Isso no plano de amostragem única. E se for igual a 4? Se for igual a 4, daí você aprova, tá? Porque já que o limite é 4 e você encontrou 4, dá para provar ainda. Então, o plano de amostragem única é bem tranquilo. Eu já vou mostrar para vocês onde que vocês encontram ali as unidades para entender qual que é o limite aceitável. Mas antes de mostrar o quadro, como que é o plano de amostragem dupla? Lembra que eu falei que tem o plano de amostragem única, dupla e múltipla? Vamos aqui fazer a amostragem dupla, para vocês entenderem de maneira gráfica como que funciona o raciocínio. A gente vai coletar 100 unidades para fazer a análise e a gente vai dividir em duas amostras de 50. Como que vai acontecer? A gente vai pegar, primeiramente, a primeira parte das 50 unidades de amostra. A gente vai pegar as primeiras 50, as outras 50 deixa guardadinha ali no canto. Você não precisa se importar com ela agora. Daí, o que o nosso plano está falando? Nosso plano está falando que, dentro das primeiras 50 unidades, se a gente encontrar só uma falha
dentro dessas 50 unidades, a gente já aprova. Agora, se a gente encontrar 4 ou mais falhas, aí a gente reprova. Então, olha só, vamos seguir o caminho aqui. A gente pegou as 50 amostras, a gente encontrou só uma ou nenhuma amostra com falha aqui dentro. Se a gente encontrou no máximo uma, a gente vem aqui para esse lado e a gente aceita o lote. Se a gente encontrou mais de 3 falhas, ou seja, 4 ou mais falhas dentro dessas 50, a gente vem para cá e rejeita o lote. Agora, e se a gente tiver encontrado 2 ou 3 falhas? 2 ou 3 defeitos? O que a gente faz? Daí, agora sim, a gente vai pegar as nossas outras 50 unidades. Então, olha só, se a gente tivesse aceitado o lote aqui logo de cara, encontrando só uma falha, as outras 50 unidades que a gente pegou para analisar nem precisariam ser analisadas. A gente pode pegar elas e colocar de volta ali para vender. Porque a gente não precisou abrir, não precisou fazer nada. Então, tudo bem. Agora, e se a gente encontrar 4 ou mais falhas, o que a gente vai fazer? A gente vai rejeitar tudo. Rejeita também aquelas 50 unidades que a gente encontrou, que a gente guardou ali no canto, tá? Então, rejeitaria tudo. E se a gente encontrar 2 ou 3 falhas, aí sim que a gente vai pegar aquele segundo pacote com outras 50 unidades e vai analisar eles. Então, agora sim, pegamos 50 unidades. Se juntando a primeira parte aqui, as primeiras 50, e essa segunda parte de 50, caso juntando essas duas partes, a gente encontre no máximo 3 falhas, então a gente aceita o lote. Agora, se a gente encontrar mais de 3 falhas, juntando as duas metades do lote, a gente rejeita o lote inteiro. Beleza? Então, olha só que bacana. Na amostragem dupla, a gente não precisa analisar toda a nossa amostra, só uma parte dela, só metade dela. E se a gente perceber que a primeira metade está legal, a segunda metade nem tem que ser analisada. Isso aqui é muito benéfico para casos em que você tem bastante confiança no seu fornecedor, em quem está fornecendo ali a amostra para ser analisada, tá? Porque você já vai entender por que é mais interessante, tá? O plano de amostragem múltipla vai seguir um raciocínio muito parecido com o da dupla. Só que, ao invés de fazer só 2 vezes, e você dividir em só 2 grupos de 50, você pode dividir em até 7 grupos. Então, 7 grupos de 30, 7 grupos de 40. Então, acaba sendo aqui interessante, tá, pessoal? Você fazer o plano para amostragem múltipla também. Quanto mais amostras você utilizar no seu plano de amostragem, mais amostras, digo no sentido de mais etapas da análise você tiver, melhor é para a sua empresa, tá? E por qual que é a vantagem? Se a gente tiver aprovação já na primeira amostra, todas as demais amostras que iriam para análise podem seguir o destino original, ou seja, podem seguir ali para serem vendidas normalmente. A gente acaba realizando menos testes, acaba tendo menos gastos e tá tudo conforme a lei, tá? E reforçando, isso aqui só vai valer a pena se você tiver plena confiança em quem você está consumindo o item, tá? Por que isso? No plano de amostragem simples, aquele que só tem um agrupamento, vamos supor que a gente tem que coletar ali 80 unidades. Agora, para um plano de amostragem dupla, você vai coletar 100 unidades, 2 de 50. Ou seja, 50 mais 50. Isso para um lote do mesmo tamanho. Aqui pode ser um lote de, sei lá, 10 mil unidades. Estou chutando o número aqui, tá? E aqui também 10 mil unidades. No plano de amostragem simples, a gente coletou 80, analisou as 80 e deu certo ou não, a gente vai descobrir só com essa amostra. No segundo agrupamento aqui de 100, pode ver que a gente coletou mais itens para a amostragem. E a princípio isso parece ruim. Só que se a gente já provar nos primeiros 50 itens aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai ter realizado menos testes e a gente vai estar utilizando menos amostras para análise. Então,
Se a gente consegue aprovar já na primeira metade, a gente acaba saindo no lucro, tá? Porque a gente consegue aprovar já na primeira metade e usa menos análises do que as 80 que a gente usaria no plano de amostragem simples. Ok? E como que a gente vai definir a quantidade de falhas aceitável? Pois bem, a gente vai definir o tamanho da amostra com base naquela tabela que eu mostrei lá atrás. Só que a gente tem que definir também as grandezas chamadas NQA e NQL. O que é NQA e NQL, pessoal? É nível de qualidade aceitável e nível de qualidade limite. O nível de qualidade aceitável, o que significa? Significa que o NQA determina que qualquer lote com uma quantidade de defeitos abaixo do NQA pode ser aceito. Então, se o seu NQA for, por exemplo, 2%, então qualquer coisa abaixo de 2% pode ser aceita. E o NQL, qualquer lote que tenha um NQL, uma quantidade de defeitos maior do que o NQL, vai ter que ser rejeitado. Então, se o seu NQL for 3%, qualquer coisa que estiver acima dos 3% vai ser rejeitada. E agora, e o que tiver entre o 2% e o 3%, Paulo? O que acontece? Tudo que tiver entre 2% e 3% vai para uma segunda análise de desempate. Ok? E essa é a cara de uma das tabelas da nossa NBR, tá, pessoal? Aqui em cima nós temos o NQA, esses números aqui, tá? E aqui nós temos as letras que são representadas naquela tabela que eu mostrei para vocês agora há pouco. Olha só. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês para vocês entenderem como que vai funcionar, tá? A interpretação daquela tabela. E só deixando claro que essas tabelas aqui, dessas quantidades, vai ter o nível de inspeção atenuado, normal e severo, que vai variar segundo o histórico das inspeções, tá? E o NQA menor do que 10, menor ou igual a 10, ou seja, até aqui, considera a porcentagem, tá? Então, aqui a gente aceita até 10% de falhas. Qualquer coisa que vem daqui para frente vai ser a quantidade de defeitos. O que uma coisa tem de diferente da outra? Aqui é 10% no máximo de itens com falha. Aqui já são 15 defeitos a cada 100 unidades. O que significa 15 defeitos a cada 100 unidades? Você pode ter mais de um defeito dentro de uma mesma unidade, lembra? Então, se um único item tiver ali 3 defeitos, vai contar como 3 defeitos. Aqui não. Aqui, se um item seu tiver 3 defeitos, vai contar só como um item com falha, tá? Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui, pessoal. A gente vai ter um lote com 45 mil unidades, a gente vai utilizar o nível geral de inspeção 2 e o NQA de 1,5. O que a gente tem que fazer? Primeiramente, identificar a letra na nossa tabela e depois cruzar os dados para definir a quantidade de aceitação e de rejeição, o NQA e o NQL. Então, olha só. 45 mil, vamos procurar aqui. 45 mil vai estar nessa faixa aqui, entre 35 mil e 150 mil. O nível geral 2, a gente vai descer aqui e vai cruzar as linhas, ó. Nível geral 2, desce um pouquinho, a gente chegou aqui na letra N, ó. Então, a gente vai usar a letra N dentro da nossa tabela. O N está aqui, ó. O que o N significa? N significa que o tamanho da nossa amostra de análise é de 500 unidades, tá? Serve só para isso, pessoal. Esse N aqui vai servir exatamente para indicar para você que num nível, numa inspeção normal, a gente vai utilizar 500 amostras. E qual que é o nosso NQL? NQA, perdão? 1,5. 1,5 está aqui, ó. A gente vai cruzar, então, esse 500 com a coluna do 1,5, descendo aqui, ó. 14 e 15. O que significa isso, pessoal? Significa que dentro das 500 amostras, 500 unidades que a gente coletou, se a gente encontrar 14 delas com falha, então
a gente pode aceitar o lote inteiro. Agora, se você encontrar 15 unidades com falha, daí você tem que rejeitar o lote inteiro. Ok? É essa a interpretação. Parece um bicho de 7 cabeças, mas depois que você entende como que funciona o raciocínio, que não é exatamente muito complicado, né? A gente chega aqui nessa interpretação. E se fosse um plano de amostragem dupla, como que seria feito? A gente viria aqui na letra N e a gente coletaria duas amostras de 315 unidades cada. Ou seja, pega as primeiras 315 e o segundo grupo de 315 fica ali do lado para analisar depois. E o nosso NQA é de 1,5 aqui. Vamos cruzar a informação. A gente desce e chegamos aqui, ó, nesse quadrado aqui. O que esse quadrado aqui nos indica? O quadrado indica que se na sua primeira amostra você encontrar, dentro das primeiras 315 unidades, você encontrar só no máximo 7 falhas, 7 defeitos, então tá tudo bem, você pode aprovar o lote. Agora, se você encontrar 11 defeitos, 11 unidades com defeito ou mais, você tem que rejeitar o lote inteiro. Agora, e se você encontrar 8, 9 ou 10 unidades? Aí você vai utilizar a segunda metade da sua amostra. Você vai pegar as outras 315 unidades e vai fazer a análise aqui embaixo. Se você encontrar 18 unidades com falha, juntando as duas metades da sua amostra, você aprova o lote. Se você encontrar 19 ou mais unidades com defeito, aí você reprova o lote inteiro, ok? Então, essa é assim que funciona a interpretação da amostragem dupla. E para a amostragem múltipla, vai ter a mesma coisa aqui que essa tabela, só que vai ter vários e vários andares aqui, tá? Vai ter um monte de coisinha aqui, vários números dentro de um mesmo quadrado, tá? Mas a interpretação sempre funciona desse jeito. Agora são 7h33. Sem nenhuma mensagem aqui no chat, então vamos voltar aqui para a aula, né, pessoal? A gente vai para o plano de amostragem para variáveis, nosso último tópico. E esse tópico aqui é meio comprido, tá? Então eu vou tentar passar por ele de uma maneira que não estoure muito o tempo da aula, mas é muito provável que vai estourar um pouquinho. Como que funciona o plano de amostragem para variáveis? Qual que é a vantagem dele? A vantagem é que vai considerar uma escala contínua. E isso vai dar uma ideia do tamanho do erro, ou seja, a gente vai conseguir entender qual que é o tamanho da burrada. Antes a gente só sabia a quantidade de defeitos. Agora a gente vai saber o tamanho desse defeito, o quanto que variou em relação ao que deveria ser. Além disso, vai envolver menos amostras. Então, o plano para variáveis, a gente não precisa ter amostras tão grandes quanto aquelas que a gente vinha coletando agora, com 315, 630 unidades em cada amostra, tá? Vai envolver bem menos. Mas a desvantagem é que os testes que são realizados são bem mais complexos e bem mais caros, tá? Então, utilização de algum reagente, utilização de alguma ferramenta muito específica. Então, são testes bem mais complexos do que aquele anterior para os atributos. E, claro, os testes de variáveis sempre vão partir do princípio de que os dados vão seguir a normalidade. O que seria a normalidade? Seria a distribuição normal, que eu venho falando aqui nas últimas aulas. E, claro, você vai precisar de um plano de amostragem, um plano de análise para cada variável. Não adianta, se você tiver com uma peça específica ali, não tem problema você utilizar a mesma peça para fazer análise. Agora, se você for analisar um produto que é destruído após cada teste, e você tiver que analisar 5 ou 6 parâmetros e tiver que coletar 5 unidades para análise de cada parâmetro, o que vai acontecer? Vão acabar tendo 30 itens só porque você teve que analisar 6 variáveis, tá? Você tem que fazer um plano para cada variável. Agora, se for uma peça específica ali, que tem a dimensão de largura, altura e comprimento, aí tudo bem, mas uma questão de medir. Essa parte aí é fácil. Então acaba valendo a pena. Mas agora, se for um teste destrutivo, rapaz, o teste para variável é complicado mesmo.
A elaboração desses testes é bem mais complexa, tá, pessoal? E para ajudar vocês a entenderem, eu vou mostrar para vocês como que é feito toda a montagem estatística para chegar nesses resultados. A gente pode utilizar dois métodos, os métodos K ou M. Para explicar esses métodos, eu vou ter que apresentar algumas variáveis para vocês, tá? Como que funciona o método K? Nesse caso, a gente vai ter ou o limite inferior de especificação ou o limite superior de especificação conhecido. Nunca os dois. Então é muito raro que a gente vá fazer o método K, mas eu vou mostrar para ele mesmo assim, porque o método M, que vem depois, depende do K. Então, a gente nunca vai ter os dois métodos conhecidos quando a gente for aplicar o método K. Se a gente tiver os dois conhecidos, a gente vai continuar com a aplicação do método K, só que a gente vai partir para o método M logo em seguida. A gente vai continuar com a aplicação. Então, a gente vai depender de outras variáveis que a gente vai ter que eu vou explicar para vocês agora. Primeiramente, a análise amostral, claro, ela pode ter erro, que nem eu já comentei. A gente pode coletar somente amostras ruins em um lote bom ou apenas amostras boas em um lote ruim. Acontece. A chance da gente acabar reprovando um lote bom, por ter dado azar de só pegar a amostra ruim, é a chamada risco do fornecedor. E a chance da gente aprovar um lote ruim é a chamada risco do consumidor. O risco existe. Então, eles têm que ter um nome. Risco do fornecedor é a chance de você reprovar um lote bom, porque quem sai perdendo é o fornecedor. E a chance de aprovar um lote ruim é o risco do consumidor, porque existe a chance do fornecedor aprovar um lote ruim que vai chegar ao consumidor. Essas são duas variáveis, pessoal. O risco do fornecedor é chamada de alfa, e o NQA, o nível de qualidade aceitável, é o P1. E já o risco do consumidor é o beta, e o NQL, o nível de qualidade de limite, é o P2. Essas quatro variáveis aqui, você vai fazer conta com elas? Não. Você vai utilizar elas na interpretação de um gráfico que eu já vou mostrar para vocês. Vamos começar os cálculos aqui. Como que o cálculo é feito para a gente determinar aqui no método K? Se dá para aceitar aquilo, o lote ou não. A gente vai fazer uma dessas duas contas aqui. A gente vai calcular o valor de Z para o limite inferior de especificação, que vai considerar a média entre as amostras coletadas, o limite inferior de especificação, dividido pelo desvio padrão populacional. Dessa vez não é amostral não, tá, pessoal? É o populacional. Ou, se você conhecer o limite superior, você vai fazer limite superior de especificação menos a média das amostras coletadas dividida pelo desvio padrão populacional, que pode ser conhecido ou não. Pode acontecer de você não conhecer o desvio padrão. Se você conhecer, legal. Se você não conhecer, a gente vai mostrar como que vai funcionar em seguida. A gente quer que o valor de Z, o resultado de Z, seja bem alto, porque vai indicar que tem uma distância confortável entre os dados que foram coletados e os limites estabelecidos. E se o valor de Z for maior do que o valor de K, que a gente vai entender como é que a gente determina agora, vai dar para aceitar o lote. Como que é feita a determinação? A gente usa o chamado nomograma. Esse gráfico complicado aqui, tá? Que assusta mesmo. Eu entendo que ele assuste. E o que você vai fazer aqui, pessoal? Para começar essa análise, a gente vai ter que ter aqui os valores de P1 e P2 e de beta e alfa. Você vai utilizar 1 menos alfa, tá? Você não vai usar o alfa direto aqui. Vamos fazer um exemplo, pessoal. Vamos supor aqui que o nosso alfa seja de 5%, ou seja, 0,05. O beta, que é o risco do consumidor. Aliás, perdão, risco do consumidor? Isso é o risco do consumidor, é o beta, 10% igual a 0,1. NQA, nível de qualidade aceitável, 1%, e o NQL, nível de qualidade limite, 5%. No nomograma, a gente vai utilizar 1 menos alfa, tá? E não alfa direto. Então, 1 menos 0,05, a gente vai achar 0,95. O que a gente vai fazer? A gente vai achar esses dados aqui, ó. O nosso 1 menos alfa vai ser 0,95, tá aqui, ó. O nosso beta é 0,1, tá aqui. Aqui desse lado temos P1 e P2.
P1, quanto que é mesmo? 1%. Então vai ser 0,01 aqui. E o nosso P2, 5%. Está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai cruzar esses pontinhos aqui. Não vai ficar uma reta perfeita agora, tá, pessoal? Mas eu tenho um slide daqui para frente que tem a reta certinha traçada. Aqui eu estou só fazendo uma estimativa. Você vai juntar o valor de P1 com 1 menos alfa e vai juntar o valor de P2 com beta. Então a gente traça aqui. Pessoal, não ficou perfeito aqui, mas a gente já vai chegar lá, tá? Está aqui traçado de maneira melhor. Então, a gente cruzou os dados e a gente viu onde os pontos se bateram, se cruzaram. Foi aqui. Quando os pontos se cruzam, a gente traça uma reta seguindo essas linhas azuis até chegar nessa parte aqui, ó, nessa linha. O ponto que bater aqui vai ser o valor de K. Esse ponto aqui está muito próximo do 2. O K foi igual a 1,95 aproximadamente. Então, legal, a gente já tem o valor de K. Só que agora a gente tem que calcular o valor de Z. Como que a gente vai fazer isso? Pois bem, se a gente tiver o valor de Z maior do que K, que é 1,95, a gente vai poder aceitar o lote. Só que se a gente não souber o desvio padrão populacional, nosso sigma, né, a gente não vai conseguir calcular Z. E além disso, a gente ainda não sabe quantas observações vamos ter que ter na amostra. Como que a gente faz, então? Caso a gente não conheça o desvio padrão, a gente vai determinar a quantidade de observações N que vai ter que ser coletada para calcular o desvio. Como que a gente faz isso? A gente pega o ponto aqui que cruzou de novo e vai subir seguindo essa linha azul, as linhas azuis aqui, tá? A gente vai seguir essa linha amarela aqui, que está traçada, e a gente vê que vai bater num ponto muito próximo do 50. Aqui eu vou considerar como 52, tá? Então, caso a gente tenha um valor de desvio padrão populacional desconhecido, a gente vai utilizar N igual a 52. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 52 amostras, 52 unidades, vai analisar elas e vai determinar o desvio padrão daquele parâmetro necessário, tá? E se a gente tiver o desvio padrão conhecido, o desvio padrão populacional? Como que você já conhece isso? Conhece de outros momentos, né? Você já realizou uma análise do tipo e você sabe que o desvio padrão populacional do seu processo é sempre aquele. O que você faz, então? Se você já tiver isso aí conhecido, você vai pegar esse ponto de novo, cruzamento aqui, e vai descer reto, tá? Retinho, retinho. E você vai bater aqui nessa linha aqui embaixo. Bateu alguma coisa aqui entre 15 e o 20. Eu vou considerar 18 aqui, tá? Poderia considerar 19 também, por exemplo. Que aqui é bem no olhômetro mesmo. A gente considera, então, N igual a 18 nesse caso. Então, para isso, se caso a gente conheça o desvio padrão populacional dos nossos itens, do nosso processo, ao invés de ter que coletar 52 unidades para fazer todo o teste para determinar o desvio padrão, a gente vai coletar apenas 18. Com a quantidade N de observações que a gente coletar, seja 52 ou 18 naqueles casos, a gente vai calcular a média, que é o x-barra, e, se for necessário, também o desvio padrão populacional. Tendo o desvio padrão populacional, a média e o limite, que a gente já conhecia, a gente consegue calcular o valor de Z e comparar com o valor de K, que a gente já encontrou, que era 1,95. Mas e se a gente tiver tanto o limite inferior quanto o superior conhecidos? O que a gente faz? Lembra que para o método K, a gente só podia ter um deles conhecidos? Agora, vamos considerar que a gente tem os dois conhecidos. Nesse caso, você perdeu o que você já fez? Não. Tudo que você fez até agora vai ser usado ainda. Só que você vai conseguir ir ainda mais longe para deixar o seu plano de amostras ainda melhor. Olha só. Nesse caso, a gente vai utilizar o método M, que é o segundo método aqui para análise da variável. A primeira metade da análise vai ser igualzinha ao método K, mesma coisa que você fez. Vamos considerar que a gente encontrou ali o K igual a 1,95, que foi o nosso caso ali,
e N igual a 52, que foi o nosso desvio padrão desconhecido, para determinar o nosso desvio padrão. Então, pessoal, para isso, para continuar a análise do M, a gente vai utilizar um outro nomograma. Como que a gente interpreta isso aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar essa equação aqui embaixo para encontrar o nosso valor aqui nessa linha de baixo. Essa conta aqui vai utilizar os valores de K, que a gente já conhece, 1,95, e o valor de N, que a gente também já conhece, igual a 52, né? A gente faz essa conta aqui e encontra que o valor da abscissa, juntando aqui 1,95 e o N igual a 52, vai ser igual a 0,362. O 0,362, você vai encontrar ele aqui nessa linha de baixo. Vai estar mais ou menos onde? 0,362. Vai estar aqui mais ou menos. É, né? Isso. Então a gente joga aqui o 0,362 que a gente encontrou e a gente vai subir em linha reta até cruzar com uma dessas linhas azuis aqui que estão curvas. Qual linha que a gente vai cruzar? Com a linha que tiver o valor mais próximo do nosso N. Pode ver que as linhas aqui têm os valores 12, 14, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 80 e 100. Nosso N é igual a 52, lembra? Então a gente vai considerar a linha dos 50, ó, que é essa aqui. A gente vai cruzar a linha dos 50 subindo reto em relação ao 0,362, essa linha vermelha, vai bater nesse pontinho aqui do passo 2. Quando bater nesse pontinho, você vai seguir perfeitamente da horizontal até essa abscissa aqui. E vai bater aqui, nesse caso. Entre o 0,030 e o 0,040. A gente vai considerar como sendo 0,038, tá? Um arredondamento. O que significa esse M igual a 0,038? Significa que o percentual máximo de itens não conformes que a gente vai aceitar é 3,8%. E a gente então vai comparar o valor de M, que a gente já encontrou, 0,038, com o valor de P chapéu, que vai ser o valor estimado de itens não conformes. E como que a gente determina o valor de P? Com outro nomograma, olha só. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai utilizar o valor de N, que a gente já tem ali, que é 52, né? E a gente vai cruzar com o valor de Z para encontrar o valor de P chapéu aqui nessa lateral. Como que vai funcionar então? Vamos determinar o valor de Z. Ó. Vamos estabelecer valores só para a gente conseguir calcular o que a gente quer. Vamos supor que a nossa média seja 355, nosso limite inferior seja 345 e o nosso desvio padrão populacional seja igual a 5. O valor desse Z vai ser igual a 2. Então, tendo o valor de M e de Z, a gente vai calcular. Pessoal, essa linha verde aqui, ela está no lugar errado, mas não afetou o resultado, tá? Não era para estar começando aqui, não. Era para estar começando aqui. A gente vai seguir aqui. A gente vai bater com a linha aqui. No Z, né? Como que eu sei que é essa linha aqui? A gente pega que o Z é igual a 2, está aqui, e vai considerar essa linha aqui, ó, cinza. E a gente vai cruzar os dois pontos, as duas linhas. Vai chegar no ponto e vai seguir reto, seguindo essa linha amarela que eu tracei, para chegar no valor de 2. Então, isso aqui indica que 100 vezes o valor de P chapéu é igual a 2. Então, P chapéu é igual a 2 dividido por 100, que é 0,02. Agora que a gente já tem o valor de P chapéu e a gente tem o valor de M, que era 0,038, a gente encontrou que o M é maior do que o P, então a gente pode aceitar o lote. Pessoal, tem que fazer isso toda vez no teste da NBR 2429? Não. Na prática, o valor do K já vai vir tabelado, tá? Então, olha só. Seria essa tabela aqui, uma inspeção normal.
E nesse caso, pessoal, a gente utilizou no nosso exemplo NQA 1,00, ou seja, está aqui o nosso NQA, e N igual a 52. Aqui, ó. A gente utilizou 52 unidades na amostra, a gente considerou 50 aqui. A gente vai cruzar, então, o valor do nosso NQA com o valor do nosso tamanho da nossa amostra, seguindo para cá. Isso aqui vai ser o valor do nosso K, que é 1,93. Na nossa estimativa, a gente considerou 1,95. Então, olha só como chegou perto, pessoal. O que a gente fez até agora, utilizando os nomogramas e coisas do tipo, teve um pequeno desvio, mas não está muito longe da realidade. A gente encontrou que tabelado, o valor tabelado é 1,93. Então, esse raciocínio funciona para a gente fazer a conferência, tá? Mas, de qualquer forma, a gente tendo o K tabelado, que é ótimo, já ganhou tempo, mas a gente ainda tem que calcular o valor de M. Beleza? Então, pessoal, estouramos aqui o nosso tempo. Pessoal, sem dúvidas aqui no chat, então. Então, eu vou encerrar a nossa aula, tá? A gente encerra a nossa disciplina também, na verdade. Bons estudos para vocês, boa prova nos próximos dias, tá? Não deixem o mapa para a última hora. E desejo boa sorte para vocês no futuro. A gente se encontra em algum outro momento. Um abraço, boa noite e até mais. Bom final de curso, que eu sei que vários de vocês estão perto de acabar. Valeu!